Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 91. O Salmo de número 91 tem um total de 16 versículos. Sem dúvida alguma, é um dos salmos mais conhecidos do texto bíblico. Talvez esteja entre os 3 primeiros ou entre os 2 primeiros, junto com o Salmo de número 23. É um salmo que tem a sua autoria ainda em discussão pelos estudiosos. Boa parte acredita o texto a Moisés, e outros estudiosos entendem que o texto é um salmo ainda anônimo, não reconhecido a sua autoria. Por ser um salmo que fala sobre proteção, por ter um linguajar muito forte sobre livramento, sobre cuidado, sobre proteção divina, muitos utilizam esse texto como um mero amuleto. E nós vemos em algumas casas, em alguns comércios, também em alguns carros, algumas vans, alguns ônibus, o texto bíblico ali aberto. Ou a própria Bíblia inteira, ou às vezes um recorte, às vezes um adesivo com o Salmo 91, como um salmo de proteção. Será que a mera citação decorada desse texto traz a proteção? De fato, ter esse texto aberto, uma Bíblia na sua sala, na sua cozinha, no seu local de trabalho, de estudo, vai trazer proteção contra a seta que voa durante o dia, contra os perigos da noite? Será que o simples fato de ter esse texto aberto, ou decorado, ou memorizado, vai livrar e nós veremos 1000 caindo de um lado, 10.000 de outro, e nós seremos libertos, não seremos afligidos? Será que a simples memória desse texto, mais uma vez, esse texto simplesmente aberto num livro empoeirado em cima da sua sala, da sua casa, do seu local de trabalho, de comércio, de estudo, vai nos livrar, vai colocar o anjo do Senhor ao nosso cuidado? Eu queria te convidar a ler alguns versículos desse salmo e termos uma rápida meditação. O versículo 1 vai dizer a respeito de um tipo de pessoa e de um tipo de atitude. Olha só, o que habita no esconderijo do Altíssimo, um tipo de pessoa. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É um tipo de pessoa. Ela habita no esconderijo do Altíssimo e ela descansa diante da sombra do Onipotente. Esta pessoa diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Mais uma vez, versículo 1, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Esse tipo de pessoa que está na presença de Deus, que está no lugar secreto, que habita no esconderijo do Altíssimo, esse tipo de pessoa que aprendeu a descansar, a confiar no Senhor, é que diz, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aí começa, né? Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não assustará o terror noturno, no versículo 5. No versículo 6 diz que a peste que se propaga não nos atingirá. As setas ao meio-dia, no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será afligido. No versículo 8 diz que esta pessoa contemplará o castigo na vida dos ímpios. Que mais? Vai dizer no versículo 10 que nenhum mal se sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda ou à sua morada, porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então é um salmo que é muito evocado nessa questão de livramento, de proteção, de segurança, livramento contra a violência da cidade, contra as doenças. O texto fala aqui no versículo 10, praga nenhuma atingirá a tua tenda. E nós temos visto no decorrer da história muitos homens e mulheres de Deus, cristãos, famosos e também anônimos, que sofrem de câncer, que sofrem de doenças perniciosas, que sofrem, por exemplo, como temos sofrido agora, a questão da Covid. Então, onde se aplica esse texto, se na vida também do justo, na vida daquele que é temente a Deus, algumas dessas pragas, antigas ou modernas, das doenças, têm afligido? Na minha cabeça, na minha leitura, o grande segredo não está nessas questões externas, nessas pragas externas, mas está no relacionamento interno. Porque diz
que ele habita no esconderijo do Altíssimo. Há da parte de Deus um local secreto. Nós não convidamos a toda e a qualquer pessoa para adentrar a nossa casa. E aqueles que vêm à nossa casa, nem todos são convidados para os locais mais íntimos. Você não convida. Mesmo algumas pessoas que visitam a sua casa não são convidadas a ir ao teu local mais íntimo, por exemplo, até o teu quarto. Se a tua casa tiver uma separação de ambiente, você recebe a pessoa, de repente, num terraço, de repente num quintal, de repente na sala de estar, de repente na cozinha, mas o teu local mais íntimo é teu. Assim também é o local mais íntimo do Senhor. É do Senhor, a Ele pertence. E àqueles que são de Deus convidados, e àqueles que de Deus buscam em espírito e em verdade, e àqueles que buscam a Deus de todo o coração, a esses Deus abre o seu local mais secreto. Nós já passamos pelo Salmo de número 25, quando diz que os segredos do Senhor, a intimidade mais profunda de Deus é para aqueles que o temem. Lembremos que Jesus estava no meio da multidão, tinha um grupo de 70, tinha um grupo dos 12, mas vez por outra Jesus chamava para próximo apenas 3. 3 subiram com Jesus ao local da oração, 3 viram um momento fantástico espiritual, a chamada transfiguração, onde Moisés e Elias interagem ali espiritualmente com Jesus, e Pedro, Tiago e João vivenciaram aquilo. Há algo de intimidade, há algo de secreto, há algo do esconderijo de Deus que é para um grupo seleto. Que grupo é esse? Os mais estudiosos? Não. Os mais ricos? Não. Os mais religiosos? Também não. É para o grupo daqueles que temem ao Senhor e que o invocam e que o buscam em espírito e em verdade. Estes que estão no esconderijo do Senhor até passam pelas dificuldades, até passam pelas divergências, pelas tribulações. Lembremos que Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, ora a Deus e Deus nega o pedido de Moisés, assim como Paulo, o grande discípulo, o grande apóstolo do Novo Testamento, também ora a Deus e pede a Deus uma cura, e Deus também o nega. Estaria Paulo e Moisés sendo rechaçados pelo Senhor? Estariam Paulo e Moisés à disposição das pragas, do terror da noite, da seta que voa durante o dia? Estariam Moisés e Paulo desprotegidos? Não. Paulo e Moisés, assim como todo aquele que busca e encontra o caminho, a presença, o lugar secreto de Deus, tem uma paz tão profunda em Deus que as circunstâncias ao redor não interferem. Falamos ontem a respeito disso no Salmo 90, que Deus não é atingido pelas questões do tempo, porque Deus é eterno e as circunstâncias que acontecem ao redor interferem nas coisas humanas. Mais uma vez, olha o absurdo da fé, mais uma vez que eu e você nos colocamos à disposição da presença de Deus, de alguma forma, ainda em vida humana, de alguma forma, ainda dentro do calendário, ainda dentro do reloginho chamado Cronos, ainda dentro dos efeitos de passado, presente e futuro. Nós adentramos a eternidade. Essa é a loucura da fé. Estamos neste mundo, mas somos embaixadores da parte de Cristo, vivemos por valores e vivemos por um calendário eterno, por um calendário diferente. Querido, esse é um grande desafio para os que crerem. Estar neste mundo como se não estivéssemos. Sofrermos as dificuldades, as angústias, as dores e as tragédias desse mundo como se não estivéssemos vivendo-as. Isso não é loucura, isso não é negação de tudo o que acontece na sociedade. A sociedade é violenta, sim, mas nós temos paz em Cristo Jesus. A grande fome, a grande miséria, por conta da vaidade, da soberba do ser humano, sim, mas nós somos fartos, estamos contentes em Cristo. Paulo vai dizer no texto de Filipenses capítulo 4 que ele aprendeu a viver tanto em fartura quanto passando necessidade, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vivemos neste mundo, estamos no calendário deste mundo, sim, mas quem rege os nossos sentimentos, os nossos valores, a nossa vida de maneira mais intensa e profunda é o calendário e os valores celestiais, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
aquele que está na presença do Senhor, aquele que anda debaixo da sombra do Onipotente, aquele que pode declarar: o Senhor é meu Deus. Ele até passa pelas tribulações, ele até passa pelas pragas, ele até passa pelas doenças, mas ele é sustentado, versículo 12, ele é sustentado pelas mãos, ele é sustentado pelo Senhor, que não permite que os nossos pés vacilem, ele é quem cuida de nós. Queridos, o Salmo 91 não é um amuleto da sorte, o Salmo 91 não nos livrará do envelhecimento, não nos livrará do desemprego, não nos livrará do assalto, da bala perdida. Não adianta andar com o Salmo 91 como um amuleto na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho, de estudo, mas andar à sombra do Senhor, mas encontrar o local secreto, mas estar na presença de Deus e encontrar a sua graça, isto de fato nos basta. O apóstolo Paulo declara, e nós podemos fazer coro com ele, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, na nossa limitação, o poder de Deus se aperfeiçoa. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.